Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao Jornal da Alterosa, edição regional. A partir de agora na sua tela, os fatos que movimentaram a região e sempre no pique da notícia que não para. Crimes brutais são registrados na região. Nas últimas horas, sim, em um dos casos, a vítima foi morta com golpes de marreta. Acidente de trabalho termina em morte em Cláudio. Dupla furta picape em Nova Serrana. Tem isso e muito mais a partir de agora aqui no Jornal da Alterosa, edição regional que está apenas começando. Alô, Rodrigão, acelera, neném. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência, da sua participação sempre muito bem-vinda. Ontem não teve porque o futebol, foi para a decisão dos pênaltis e aí ficamos fora da grade de programação. Mas hoje estamos de volta para te deixar bem informado. Você que estava nos aguardando ontem, hoje está tudo certo, se Deus quiser, Eu espero que a gente esteja no ar. Então tá bom. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Sempre muito bem-vinda através do nosso WhatsApp 999-980022. Fica à vontade para você mandar a sua selfie, para você aparecer aqui amanhã com a gente, tá bom? Amanhã já é sexta-feira, gente. A semana tá voando, meu amigo, E eu também vou acelerar aqui porque temos muitas notícias, tá bom? Olha, vou começar trazendo informações de um crime brutal que aconteceu ao lado da rodoviária de Oliveira. Um homem foi morto com golpes de martelo na tela. De acordo com a polícia militar, Claudinei Ribeiro, de 56 anos, foi morto com golpes de martelo. Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que ele e um suspeito de 39 anos, preso pouco tempo depois, haviam brigado por motivo fútil. Eles estariam sob efeito de álcool e drogas quando o suspeito pegou o martelo e atingiu Claudinei com vários golpes na cabeça. A vítima morreu ainda no local. A PM informou também que o suspeito confessou o crime. Os dois homens têm passagens pela polícia. Tá aí, lamentável, gente? O que é o efeito da droga juntamente com a bebida? Aí os caras perdem a noção, Mas pelo menos o rapaz, mesmo no efeito disso tudo, confessou o crime, Tava lúcido nessa hora, certamente passou o efeito, Aí viu a bobagem que ele fez com a vida dele, E acabando com a vida do outro rapaz lá que eles tinham contato. Enfim, É a banalização da vida, Já aqui em Divinópolis, um rapaz foi morto com golpes de marreta. A turma tá feroz, hein? Cê tá doido? Na tela. Vitor Pereira de Oliveira, de 24 anos, estava em frente a um depósito de bebidas quando foi surpreendido pelos suspeitos do crime, que chegaram ao local em uma moto. Um deles estava armado, atirou contra Vitor, mas a arma falhou. A vítima tentou se esconder em uma oficina, mas acabou alcançada pelos criminosos. Eles usaram marretas para matar o rapaz. Credo. Olha, o Vitor tinha passagens por roubos, lesão corporal, homicídio, desobediência e adulteração de veículos. E também, no local do crime, foi recolhida uma munição calibre 380. A PM não confirmou, a respeito do tiro, apesar que teve um tiro lá que mascou, A arma falhou. No entanto, o SAMU registrou ali, na vítima, lesões, por agressão e perfuração também, que seria proveniente aí de um tiro, que a vítima levou na cabeça. A primeira informação é de que teve um tiro, mas a arma falhou, os caras foram atrás e acabaram de matar na pancada com marretas. É isso, os caras não vão para perder, então não importa se a vítima correu para dentro de uma oficina para tentar se esconder e lá mesmo com gente ou não, os caras foram lá e fizeram o serviço o qual eles estavam com o objetivo, Não foram, o tiro não deu certo, mata da forma que der. Na pancada, passa a moto em cima, faz alguma coisa, mas era para acabar com a vida do rapaz aí. Vocês viram também a ficha? É aquilo que eu falo. Claro, a gente fica na expectativa que quando, em algumas situações, o cara entra para o mundo do crime, às vezes sai, deixa, mas com uma ficha tão extensa assim, tem muitas inimizades, tem muita treta, tem muita coisa errada envolvida. E nesse meio, eles acertam as contas dessa forma. Seja no tiro, na marretada. Aliás, falando em tiro, em Nova Serrana também teve um homicídio. A Aline Fonseca vai trazer detalhes a respeito do caso. Aline, boa noite. E Augusto, boa noite para você e a todos que nos acompanham. O crime foi no bairro São Geraldo. A vítima, um rapaz de 26 anos.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito do crime é um homem de 44 anos que está foragido. Ele teria atirado várias vezes contra o rapaz que foi socorrido, levado para a UPA de Nova Serrana, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o assassino fugiu em uma moto vermelha. Testemunhas contaram para a PM que antes de ser baleado, o rapaz teria danificado os pneus de uma caminhonete do atirador. O jovem que morreu, ainda segundo informações da PM, tem passagens por roubo, tráfico e furto. O atirador também tem passagens por porte ilegal de arma de fogo. Agora, ele está sendo procurado pela polícia. De volta ao estúdio. É uma história mais cabeluda do que a outra, né, minha gente? Hã? Vocês já viram, né? Os caras não dão, né? Não levam desaforo para casa, né? O famoso não levar desaforo para casa. Bom, e foi preso em Nova Serrana o suspeito de uma tentativa de homicídio que aconteceu no início da semana em Martinho Campos, aliás em Ibitira, né? Que é um distrito de Martinho Campos. Aconteceu em um lava-jato. Lembra que a gente falou aqui a respeito do caso no início da semana? O suspeito foi preso. Os detalhes na tela. O rapaz de 22 anos, que estava com o mandado de prisão em aberto, é o que aparece nessa câmara de segurança de um lava-jato de capacete com a arma na mão. Ele corre atrás de outro rapaz de 20 anos que, segundo a polícia, tem passagens por tráfico de drogas. A vítima levou 2 tiros e tenta se proteger correndo em volta de um caminhão. Depois pula o muro. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a encontrar o atirador, que estava escondido na casa de um parente no bairro Novo Horizonte, na cidade de Nova Serrana. O suspeito foi levado para a delegacia e agora está à disposição da Justiça. É aquele caso, nós falamos da vítima, né, que levou um tiro no bumbum. Mas também envolvido com muita coisa errada, o outro foi lá para tentar acertar as contas, né? Mas agora já está atrás das grades pela tentativa de homicídio. É um corre-corre para lá, para cá, tiro para tudo quanto é lugar. Vocês viram que na hora que o cara chega, tinha outras pessoas lá no Lava Jato? Eles não estão nem aí. Numa dessa aí morre gente que não tem nada a ver com a história. Arma emboscada, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Vocês armam emboscada num lugar onde não tem ninguém, que não tem nada a ver com a história de vocês. É igual o caso do São Luís. Né? Entraram, invadiram lá a oficina, o rapaz tentou se esconder lá e nessa confusão toda, pensa se acontece com alguém que tem nada a ver com a coisa, né? Marca um lugar afastado, isolado, só vocês, né? Animal tem que ficar dessa forma, né? Como é que vive o bicho? Não é lá no meio do mato, isolado? Gente, com equipamento... Opa, tá eu batendo de novo na TV. Agora deixa eu dar um recado aqui. Com equipamentos de ponta, uma equipe altamente qualificada, a Megscan atende todo o Centro-Oeste Mineiro com excelência. Confere. A Megscan, clínica especializada em diagnósticos por imagem, oferece o que há de mais moderno em ressonância magnética de alta qualidade. Atendemos todo o Centro-Oeste Mineiro com excelência. Megscan, a serviço da sua saúde. Podem ser obstáculos para você cuidar da saúde. De segunda a sexta, atendimentos de 7 da manhã às 10 da noite. Aos sábados também você pode contar com a Megscan, de 7 da manhã à 1 da tarde, porque sua saúde não tem horário marcado. Megscan Ressonância Magnética, para você agora e sempre. Agora você vai acompanhar comigo em detalhes o furto de uma picape no bairro Padre Libério, em Nova Serrana. Olho no lance. Rua José Garcia de Oliveira Filho, bairro Padre Libério, em Nova Serrana. São quase 3 horas da madrugada quando um homem se aproxima dessa Fiat Strada. Ele deita no chão e fica debaixo do veículo por alguns segundos. Em seguida, vai em direção à porta do lado do motorista e tenta arrombá-la. Na sequência, chega um comparsa. A porta da picape é aberta e, por fim, o capô também. Eles conseguem ligar o veículo e vão embora. Na maior tranquilidade, quase 3 horas da madrugada, não é? A estrada furtada é da cor preta e a placa dela RMT 1A47. Está na tela aqui, se você tiver alguma informação, claro, passar aí para a polícia, né?
Virou uma febre furtar picape, a fita estrada, né? Aqui na nossa região. É uma facilidade tremenda que eles têm, né? E sempre do mesmo, os modus operandi são os mesmos, né? Vão ali por debaixo do veículo, eu acho que é a centralina, né, Rodrigo? Também, né? Eles desarmam lá, os caras sabem até desarmar o alarme, né, lá? Só tem um pisca-pisca. Parece uma árvore de Natal, mas não. É o carro de um trabalhador, certamente, sendo levado por uma cambada de vagabundo que não fica preso por nada. Tá bom? Se não tem um seguro, fica no prejuízo. Se não encontra o veículo, mas prendem os vagabundos, eles pagam pelo prejuízo? Não! E se não tem o seguro, o prejuízo ainda maior. Cara, é aquilo que eu digo sempre aqui, minha gente. Num país que não tem lei de verdade, é tudo lei frouxa, as cenas vão se repetindo e o cidadão honesto, pagador de imposto, é que leva a tromba. Rápido intervalo, eu volto já, não sai daí não. Olha, eu estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional, agradecendo o carinho da sua audiência. Isso mesmo, ontem não tivemos o jornal, né, por causa de jogos, né, por causa de uma partida de futebol que aconteceu ontem, transmissão do SBT Alterosa, e aí como teve penalidades, né, o PSG, que coisa, hein? Pois é, aí nós não tivemos o jornal. Mas hoje estamos de volta normalmente. O Rodrigo ficou torcendo para não ter o jornal ontem, para ele ir embora mais cedo, né, Rodrigo? Eu vou te falar um negócio, viu? Ô, Totter, me ajuda aí também, hein? Ganha de 2-0. Gente, vamos acionar a Aline Fonseca mais uma vez para trazer detalhes para a gente a respeito de um acidente de trabalho que terminou em morte lá em Cláudio. Aline Fonseca, os detalhes, por favor. Augusto, segundo a Polícia Militar, a vítima, de que tem 32 anos, estava operando equipamento industrial usado como arado de areia. Em um dado momento, essa máquina, então, caiu em cima do trabalhador. Ao chegar ao local, a equipe do SAMU constatou que o homem já estava sem vida e com vários cortes e perfurações nas pernas, no peito e nas costas. A perícia esteve no local e o corpo foi liberado para o IML. As causas do acidente que levou à morte desse trabalhador serão investigadas. Augusto, de volta ao estúdio. Obrigado, Aline, pelas informações. Lamentavelmente, né? Os nossos sentimentos aos familiares do trabalhador, não é? E é oração neste momento para vocês. Vou cortar esse assunto para falar o seguinte. Aí os ladrões que nós mostramos agora há pouco aqui levando uma caminhonete, que estavam trabalhando, entre aspas, nessa hora não falha ali a partida, o cara liga sem querer e não sai arrastando um vagabundo desse. Mas aí o trabalhador... Eu não gosto de ficar desejando mal para os outros, não, mas tem hora que a gente cansa e a gente está de saco cheio de ver vagabundo se dando bem nesse país. E vagabundo se dando bem em todos os setores, né? Nesse país. Começa pela política. Um radar foi destruído na MG 050 aqui em Divinópolis. Veja só o que o motorista fez, gente. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o Gol seguia sentido Divinópolis-Formiga quando o motorista de 23 anos atingiu um radar. Parte do equipamento foi jogada a alguns metros de distância. O condutor contou para a polícia que não percebeu o trevo de acesso ao bairro Quintino. O rapaz sofreu um corte no rosto e foi levado pelo SAMU para a UPA de Divinópolis. Tá aí. É difícil não prestar atenção a respeito do trevo, né? Mas aqui, se tem uma coisa que nós precisamos chamar a atenção aqui, é o trecho urbano de Divinópolis, né? Principalmente aí nessa região. A gente sabe daquela conversa que a gente vem falando aqui sempre, né? Há anos, cobrando o retorno da iluminação no perímetro urbano de Divinópolis, depois que houve a duplicação. Esse trecho era um trecho que tinha iluminação, não tem mais, aí ficou um jogo de empurra-empurra, a Nascentes tirou para poder fazer a obra, aí a culpa é da prefeitura, aí a prefeitura fala que é um problema da Nascentes junto com o governo do estado, e nesse jogo de empurra-empurra, quem leva? Ô, gente, põe o nariz de palhaço e vamos viver assim que é melhor, né? Porque aí a gente já fica assim, não, tá certo, somos feitos de palhaço 24 horas por dia, todos os dias, e por aí vai, porque não dá. O Pioi até ataca. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Bom, falando em acidente, Divinópolis registrou um aumento no número de acidentes, né? No perímetro urbano principalmente, de janeiro a julho deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. E aí, claro, boa parte dos acidentes, imprudência. Culpa sua, motorista, motociclista,
Pedestre também tem hora que provoca acidente, porque atravessa lugar que não pode atravessar e provoca acidente. Tá todo mundo no mesmo bolo. Vocês vão mudar o comportamento ou não, gente? Na tela. Hoje eu tenho que tomar um remédio, minha tarja preta, agora. Cresce a cada ano, como será que os motoristas avaliam o trânsito em Divinópolis? Bem, a impressão minha é que o trânsito está cada dia pior, né? Em função da correria do pessoal, né? Da própria estrutura da cidade também, que não comporta o volume grande de carros, que vem só crescendo, né? Ano após ano. E, enfim, são alguns fatores aí. O celular, por exemplo, né? Que agrava bastante a situação também. É o que apontam os dados do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais. Segundo o levantamento, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 2.485 acidentes na cidade, um aumento de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. E a causa de quase a metade é a falta de atenção. A imprudência é também um dos principais motivos. Veja esse exemplo no bairro Catalão, na rua Castro Alves. Observe que o motorista desse carro preto, que anda ao lado do ônibus do transporte público, faz. Ao se aproximar da esquina, o condutor faz um movimento brusco e fecha o ônibus. O motorista atento conseguiu frear a tempo. Reveja a imagem e observe que a imprudência, por pouco, não provoca outro acidente. O motorista que vem atrás para não bater na traseira do ônibus joga o veículo para outra pista, fechando o carro que vinha na direção. Nesse caso, ninguém ficou ferido, mas na maioria das vezes a imprudência deixa vítima. Segundo o levantamento dos acidentes na área urbana de Divinópolis, quase 75% tem feridos. A má visibilidade e não deixar a distância segura do veículo da frente estão entre as principais causas de acidentes. Em Divinópolis, a maior parte dos registros acontece na MG 050, no trecho que passa na área urbana da cidade, e aqui na região central, na Rua Goiás e na Rua Pernambuco. São duas ruas bem amplas, bem sinalizadas, cada uma com 3 faixas de veículos e um detalhe, com semáforos sincronizados. O que será que acontece então? A sinalização está dentro do que prevê, né, o Código de Trânsito. A questão é que são ruas bem movimentadas, né, principalmente nesses horários de pico, e essa pressa, né, essa ansiedade que o condutor tem em chegar primeiro, chegar mais rápido e ganhar um tempo ali nesse percurso que ele vai fazer. Então, a via está perfeita, está em ordem. A questão está sendo mesmo essa pressa, essa ansiedade. E essa pressa leva à imprudência? Sim, a imprudência, a negligência, inclusive, são os fatores que mais causam acidentes, né? Cerca de 90% dos acidentes de trânsito, eles nascem na ação do condutor. Então, 10% apenas fica para questões que envolvem o veículo, o tempo e outras circunstâncias. Nessa autoescola, são em média 330 alunos por mês que matriculam para se habilitar. Quem está nessa cadeira aprendendo a legislação sabe que, na prática, é diferente. É muito a imprudência, né, no trânsito, né? Por mais que a gente faz todas as aulas, tudo ensina tudo correto, mas, infelizmente, não é o que acontece no trânsito hoje em dia, entendeu? Douglas acompanha a mudança no trânsito há várias décadas. São 30 anos trabalhando como motorista profissional e instrutor de autoescola. Ele acredita que é preciso mais consciência dos condutores para melhorar o trânsito. Tem que partir do condutor isso. A gente esperar que as soluções venham através do Estado, de ações do Detran ou de qualquer outro órgão, a gente não pode ficar à mercê disso. A gente tem que ter consciência de que a nossa vida que está ali, as vidas das pessoas ali envolvidas, então ter consciência e levar o trânsito com mais calma, mais paciência, cooperação, né, cooperar um pouco mais com os outros. Muitos que estão ali não têm a prática necessária, estão começando a vida no trânsito. A gente precisa pensar nisso de uma forma geral e ter mais paciência. O doutor já falou tudo, eu preciso falar mais alguma coisa? Vamos devagar, né, gente? O povo está acelerado demais, por isso está tudo morrendo cedo. Vamos falar de coisa boa aqui, ó.
Vamos falar do Centro-Oeste Cap, o título de capitalização onde você concorre a prêmios e tudo todo final de semana. E no próximo domingo, ó, tá chegando para você um lindo carro por apenas R$10 o título, tá bom? No quarto prêmio tem um Fit Argo 1.3 automático, 0 quilômetro, hein? Ainda tem R$5 mil no primeiro prêmio, 10 mil no segundo, mais 15 mil no terceiro prêmio e não para por aí porque você ainda tem 10 chances de faturar R$1.000 no Giro da Sorte. Então, chama a sorte! Adquira também. Sorteio neste domingo, 17 de agosto, às 9 horas da manhã, aqui na tela da TV Alterosa. Você garante o seu Centro-Oeste Cap, né? De forma rápida e segura, baixando o aplicativo aí no seu celular também. Vai na sua loja virtual e baixa aí agora. Mas se você preferir, tem sempre um vendedor ambulante pertinho de você. Para você adquirir aqui, ó, o título, ó, para você acordar cedo de manhã. Se vocês soubessem o jeito que o Rodrigo fica aqui na hora da exibição do Centro-Oeste Cap, ele fica maluco, porque o povo fica doidinho para ganhar. Alô, Ângela Maria, vendedora pé quente em São Sebastião do Oeste. Centro-Oeste Cap, chama a sorte que a sorte vem. Antes da gente ir embora, uma vaca que foi resgatada na zona rural de Oliveira, ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, caiu aí, ó, no meio desse buracão aí, ó, nessa vossoroca. Tinha uma semana que ela tá desaparecida. Aí encontraram, graças a Deus. Essa vaca não foi pro brejo, mas foi pra vossoroca. E nesse frio, uma vaca atolada, hein? Caiu meu controle. Tchau, gente. Até amanhã. Ai, nossa senhora, estragou tudo.